E o relator da CPI da Covid fez uma lista de 14 mentiras ou contradições nos 2 dias de depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Ontem, um dos pontos mais polêmicos foi quando Pazuello disse que o presidente Bolsonaro decidiu não intervir na crise de oxigênio do Amazonas depois de uma reunião com o governador do estado. Vamos lá para Brasília saber mais com Juliana Morrone. Juliana, bom dia. E depois do depoimento de Pazuello, o governador do Amazonas fez questão de esclarecer que nunca recusou ajuda do governo federal. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ana, isso tudo apareceu ali nos esforços do ex-ministro Pazuello de tentar blindar o presidente Bolsonaro. Aí, ao falar da crise em Manaus, Pazuello indicou participação direta do presidente Bolsonaro. Pazuello disse que Bolsonaro estava na reunião sobre a intervenção no Amazonas. A falta de oxigênio em Manaus foi um dos temas mais debatidos no segundo dia de depoimento de Eduardo Pazuello na CPI da Covid. Para isentar o governo federal, o ex-ministro da Saúde responsabilizou, no primeiro momento, a empresa White Martins pelo desabastecimento. Em seguida, culpou também o governo do Amazonas pelo colapso. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Pazuello confirmou que uma intervenção federal no estado chegou a ser cogitada, mas disse que o governo desistiu depois de ouvir o governador Wilson Lima em uma reunião de ministros com a presença do presidente Bolsonaro. Foi levada a reunião dos ministros com o presidente e o governador presente se explicou, apresentou suas observações e foi decidido pela não intervenção. Os senadores também fizeram perguntas sobre a plataforma Tratikov, que orientava o uso de remédios sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid. Na quarta-feira, Pazuello tinha dito à CPI que a plataforma estava em desenvolvimento. Embora, em 11 de janeiro, a secretária do Ministério, Mayra Pinheiro, tenha afirmado que o sistema já poderia ser utilizado. A plataforma, que chegou a ser divulgada pelo Ministério em redes sociais, foi retirada do ar em 21 de janeiro, com a explicação de que tinha sido alvo de um ataque hacker. Esse programa que o ministro Pazuello fala que foi hackeado, ele foi hackeado e colocado na TV Brasil, para vocês terem uma ideia. Está na TV Brasil, hein? O hacker é tão bom que ele conseguiu colocar o programa, uma matéria extensa na TV Brasil. Os aliados do Planalto estavam mais atuantes no segundo dia de depoimento e usaram uma estratégia parecida: poucas perguntas e muitos discursos em defesa do governo. O senador Marcos Rogério, do Democratas, exibiu um vídeo na tentativa de comprometer governadores que, no ano passado, fizeram manifestações públicas em defesa do uso da cloroquina para tratar a Covid. Mas as falas eram todas antigas, anteriores à constatação da Organização Mundial da Saúde sobre a ineficácia do medicamento contra a doença. O senador Marcos Duval, do Podemos, fez elogios ao ex-ministro. Tenho certeza que o senhor viabilizou a logística, o conhecimento, a disciplina, a hierarquia, porque hoje tudo chegou vacina no Brasil, já estão nos municípios. A senadora Simone Tebet, do MDB, pediu que Pazuello assumisse seus erros e não faltasse com a verdade. O Ministério da Saúde, sob o seu comando, nos deixou nesta guerra em campo aberto. Nós sabemos que, por estratégia militar, nós não vamos a uma guerra em campo aberto. Sem armas, ministro, porque não temos vacina. E com isso, todos nós vestimos uma camiseta com um alvo, bem no nosso peito ou no nosso pulmão. Nós viramos alvo fácil. Rogério Carvalho, do PT, quis mostrar que Pazuello mentiu à CPI para proteger o presidente. O senador exibiu vídeos com declarações de Bolsonaro a favor do uso da cloroquina, contra a vacina Coronavac, contra o uso de máscara e o distanciamento social, e pediu que o depoimento seja enviado ao Ministério Público para que os procuradores investiguem se o ex-ministro cometeu crime de falso testemunho. O senhor não agiu como general, que lidera e administra situações complexas. O senhor, me desculpe a minha sinceridade, agiu como um ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. Foram mais de 16 horas de depoimento nos últimos 2 dias. De acordo com o levantamento feito pelo relator da comissão, Renan Calheiros, Pazuello mentiu ou se contradisse pelo menos 14 vezes. Os pontos levantados por Renan Calheiros tratam dos principais temas da CPI,
como, por exemplo, as responsabilidades pelo atraso na vacinação, a crise do oxigênio, o desrespeito às medidas sanitárias e o gasto com medicamentos ineficazes contra a Covid. Nós já tivemos uma primeira mostragem dessas contradições em verdades e omissões. O depoente, em 1, 2, 3, 5, 6, 7, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente, ousou negar suas próprias declarações. Só se é uma nova cepa o que nós estamos vendo aqui, a negação do negacionismo. A Secretaria de Saúde do Amazonas reiterou que no dia 7 de janeiro recebeu comunicado da empresa White Martins sobre as dificuldades para suprir a demanda de oxigênio e que no mesmo dia pediu ajuda diretamente ao então ministro Eduardo Pazuello. A empresa White Martins deu as mesmas informações que a Secretaria de Saúde deu, que comunicou ao Estado no dia 7 de janeiro que a demanda estava acima da capacidade de produção de oxigênio. Documentos da empresa Pfizer entregues à CPI da Covid indicam que o Brasil ignorou por um mês 10 e-mails sobre vacinas. A informação é do jornal Folha de São Paulo e foi confirmada pela TV Globo. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo, uma série de e-mails entregue pela Pfizer à CPI da Covid em caráter sigiloso mostra a insistência da farmacêutica para negociar vacinas com o governo e a ausência de respostas do Ministério da Saúde. O período foi do dia 14 de agosto a 12 de setembro de 2020, quando o presidente mundial do laboratório mandou carta ao Brasil. No depoimento do representante da Pfizer à CPI, quinta-feira da semana passada, Carlos Murilo falou várias vezes dos esforços da empresa para vender as vacinas para o Brasil. Tudo documentado em e-mails. Vossa Senhoria tem a negociação documentada por relatórios, trocas de documentos, e-mails e outras mensagens eletrônicas? Sim, Vossa Excelência. Todas nossas ofertas foram formalizadas, enviadas pelo e-mail para o Ministério da Saúde. Carlos Murilo deixou claro que o governo brasileiro nem disse sim, nem disse não para as propostas. Nossa oferta do 26 de agosto tinha como era vinculante e estávamos neste processo com todos os governos, tinha uma validez de 15 dias. Passados esses 15 dias, o governo do Brasil não rejeitou, mas tampouco aceitou a oferta. O importante desses e-mails é que trazem tudo ali, todas as datas registradas. Ontem, Pazuello confirmou que recebeu a carta enviada pela Pfizer com a oferta de vacinas em setembro, mas reafirmou que a negociação com a empresa tinha começado antes, em abril. Segundo o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Weingarten, a carta ficou 2 meses sem resposta. Bem, são muitas contradições e a CPI estuda até fazer acariações numa próxima etapa. Tem votação de requerimento na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, Ana.